Queridos, vamos em nome de Jesus fechar nossos olhos neste momento, vamos clamar ao Espírito Santo que nos abençoe e nos conduza, que Ele fale aos nossos corações. Hoje o nosso tema é justamente sobre Ele, é que o Espírito Santo esteja sendo então alvo de nossa busca, de nossas orações, de nossa adoração, de nosso anseio em nossas vidas. Feche seus olhos neste momento e clame a Ele que te abençoe e que conduza esta palavra em nome de Jesus. Senhor, falamos contigo neste momento, ó Deus, após te adorar, ó Pai, após aprender mais de ti ao longo da escola bíblica, e queremos, ainda hoje, sermos instruídos pelo poder da tua palavra. Uma palavra que é viva, uma palavra que fala aos nossos corações, uma palavra, ó Deus, que nos conduz em direção à salvação e à vida eterna. O nosso desejo é te honrar, ó Deus, o nosso desejo é te buscar, Senhor, o nosso desejo é transbordar de ti para muitas vidas. Assim oramos neste momento, apresentando nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar, meus irmãos? Glórias ao nosso Deus. Queridos, estamos então na segunda mensagem desta série que se chama Por que Cremos? A nossa intenção ao longo de todos estes encontros é edificar em nós visão e compreensão bíblica acerca do porquê nós cremos assim. Como Igreja Adventista da Promessa, a gente tem um zelo doutrinário muito grande e queremos que este zelo doutrinário seja baseado na Bíblia, não em tradição, não em história, não em costume, mas sim na visão bíblica e cristocêntrica acerca de cada uma de nossas doutrinas ou da nossa forma de interpretar e compreender o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Para isso, no dia de hoje, nós vamos à nossa segunda mensagem, que tem como tema a promessa, a promessa do Espírito Santo e os dons espirituais. Eu vou fazer um teste aqui, ok, conseguiremos ali fazer a transmissão. Queridos, talvez eu tenha deixado um pouquinho pequeno, não sei se nós vamos conseguir, isso. Para o próximo eu aumento um pouco o nosso texto, tá bem? Mas eu vou fazer menção, vou fazer a leitura também, a gente consegue ir acompanhando também a leitura na Palavra de Deus, se vocês quiserem, e para o próximo eu trago o texto um pouquinho mais amplo. Ali, como nós temos 2 versículos, ficou um pouquinho pequeno, tá? Mas para o próximo a gente melhora isso. Queridos, a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 ao 39, diz assim: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Lembramos nós da oração de Cristo ao Pai, quando Ele diz que Ele se preocupa em suas orações, até por aqueles que ainda serão agregados, chamados, trazidos a essa caminhada de fé. Você consegue compreender que Cristo orava por ti antes mesmo de você nascer, vir a existir, ou até mesmo antes de você crer nele como seu único e suficiente Salvador? Quando nós falamos da promessa do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, nós temos a mesma compreensão. A promessa do Espírito Santo não é apenas para aqueles que naquele tempo ou naquele momento viveram, mas a promessa é para nossos filhos, para todos os que estão longe, para tantos quanto o nosso Deus o chamar. Isso em todo o tempo. A promessa do Espírito Santo é para nós ainda hoje. Mas hoje mesmo nós precisamos ser confrontados por esse mesmo Espírito Santo que fala aos nossos corações, que nos conduz em direção à salvação e à vida eterna. Nós precisamos ser confrontados por esse Espírito Santo a responder a seguinte pergunta: como promessistas hoje, nós temos tido verdadeira fé
nas promessas do Senhor, estamos confiantes, esperançosos de que o nosso Deus não mente, que Ele é atemporal, de eternidade a eternidade Ele é Deus, ou nós consideramos a promessa do Espírito Santo como um feito histórico da igreja? Qual é a visão hoje a respeito da promessa do Espírito Santo? Nós cremos verdadeiramente que esse Espírito ainda pode ser derramado sobre cada um de nós? De que esta promessa é viva? Ou isso só ficou na história da igreja? Faz parte da fundação da igreja, porque o pastor João Augusto da Silveira, 4 anos depois de muita oração, de busca, de desejo, de anseio, fora ele então batizado, depois da compreensão clara, plena, 4 anos depois de muita busca, de muita oração, fora ele batizado no Espírito Santo. E a partir daí saiu a pregar então este mesmo Deus que nós estamos pregando hoje. E isso ficou apenas na história, porque hoje nós não buscamos mais. Nós simplesmente o temos, né, como slogan, como nome, como placa da igreja. A igreja adventista, porque crê no advento da promessa, porque crê também na promessa do batismo no Espírito Santo. E essa promessa ficou então perdida ao longo da história. Então a palavra de Deus hoje, ela virá nos confrontar em relação a isso. Como nós temos vivido esta doutrina que é nossa, que é tão maravilhosa para as nossas vidas e que é de tão grande zelo ao nosso coração, pois faz parte da nossa história como igreja. Como que nós temos convivido com esta doutrina nos dias de hoje, tá bom? Então nós vamos avançar um pouco, meus irmãos, na palavra de Deus, na leitura, na compreensão da palavra de Deus, e nós vamos agora para Atos ainda, em Atos dos Apóstolos, mas nós vamos para o capítulo 1. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 4 e 5, a palavra de Deus nos diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Repito, e estando com eles, ou seja, o próprio Cristo ressurreto, junto de seus apóstolos, dá a eles então essa instrução, dá a eles então esta orientação, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, não saíssem daquele lugar, não saíssem daquela região, mas que esperassem a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo que nasce no coração de Deus, que nasce no coração do Pai. A promessa que nós temos na nossa marca, no nosso nome, na placa da nossa igreja, é uma promessa eterna, nascida no coração do Pai, apresentada ou revelada pelo Deus Filho e manifesta pelo poder do Espírito Santo, então, que recai sobre a igreja. Nós estamos falando de algo que não foi inventado pela igreja adventista da promessa, nós estamos falando de algo que não foi inventado pela igreja primitiva, nós estamos falando de algo, meus irmãos, que não é uma invenção, uma invencionice das trevas, para também tentar nos distrair do propósito de Deus, do coração de Deus, mas não, é algo que o próprio Deus formulou na sua eterna sabedoria, na sua eterna glória, para que fosse então dado aos seus filhos. E essa promessa então nos é revelada em Atos, no capítulo 1, versículo 4. Mas o texto de Deus então ele continua dizendo, declarando, né? Então, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim vos ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E então nós temos nas palavras de Jesus a promessa, não muito depois destes dias. E em Lucas 24, 49 é declarado, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ainda em Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém, meus irmãos? Promessa do Senhor, idealização de Deus, entregue
pelo próprio Filho a cada um de nós. Então hoje, quando nós olhamos a manifestação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, falar em línguas, nós podemos ainda, em razão de muita bagunça, e a gente vai falar um pouco disso, a decência na ordem, a decência no culto, o que o Senhor espera de cada um de nós, ao tratarmos dos dons, inclusive, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas nós podemos ter gerado algumas barreiras em nosso coração. Quando nós olhamos e observamos a meninice de alguns cristãos, ao tratar do Espírito Santo, quando nós olhamos a corrupção no coração de alguns que se dizem cristãos, ao tratar dos dons do Espírito Santo, quando nós vemos igrejas que estão completamente afastadas da palavra de Deus, se fazendo valer das coisas de Deus. Lembramos cada um de nós que o próprio diabo se utiliza da palavra de Deus para tentar a Jesus Cristo. Não seria diferente em nosso tempo, homens e mulheres se utilizando das coisas de Deus para o seu próprio benefício, para os seus próprios lucros, ganhos ou o seu próprio propósito. Então a gente acaba por criar algumas barreiras, por não querer nos assemelhar a isso, aquilo, a A ou a B, a determinadas apresentações, às vezes até midiáticas, né? Até na televisão, a respeito do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, do falar em línguas ininteligíveis. E então nós vamos criando barreiras, barreiras e mais barreiras, deixando então que estes maus costumes venham a corromper até mesmo a nossa fé, gerando em nós bloqueios que nos impedem de observar com clareza que a promessa vem do Pai. A promessa vem de Deus. O próprio Cristo deixou esta promessa, foram pelas palavras dele. Deus já havia profetizado, inspirado Joel para declarar a respeito do Espírito Santo. E então hoje o que nós vivemos, meus irmãos, não é uma invencionice humana. Não. O que nós buscamos vem do alto. É sublime, é glorioso, é perfeito, vem de Deus. Amém? Foi o Pai quem nos prometeu. Então nós precisamos reconhecer Ele como o único autor e mantenedor desta promessa em nossas vidas ainda hoje. Ele mantém essa promessa em nossas vidas ainda hoje. Pois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 e 33, da palavra de Deus. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. A lembrar, nas palavras de Pedro, ele está testemunhando acerca de quem? De Jesus. Quando nós falamos do Espírito Santo, a Igreja Adventista da Promessa, a igreja que busca o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a igreja, os dons do Espírito Santo sobre a igreja, a condução do Espírito Santo sobre a igreja, nós não estamos tirando Cristo da primazia ou do primeiro lugar que é dele. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas nós estamos declarando que ansiamos a promessa de Cristo justamente para quê? Para cumprir a missão que ele deixou a cada um de nós. Fazer discípulos, e ao fazer discípulos, ou indo fazendo discípulos, meus irmãos, testemunhando deste nosso Cristo. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós lembramos que eles ficaram sim reunidos, esperando a promessa de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo, eles também ficaram recolhidos, podemos dizer, por dias, ansiando e esperando a promessa de Cristo, orando e em plena comunhão, sim, mas recolhidos. Mas a partir do instante em que o Espírito Santo é derramado sobre eles, no dia de Pentecostes, aqueles 120 discípulos de Cristo, eles simplesmente saem a testemunhar, sem temor, sem receio, seu mestre perseguido, morto, mas agora ressurreto, mas ainda toda uma Roma os odiando, ainda querendo
causar tanto mal a eles quanto o fizeram para Cristo, mas agora, sem temor, revestidos do poder do Espírito Santo, eles saem a testemunhar. E esse testemunhar não é de si mesmo. Eles não foram revestidos pelo Espírito Santo para serem eles grandes homens e mulheres que falam eloquentemente a uma civilização. Eles saem a testemunhar de Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador desta humanidade. Quando ele fala em Atos, ele diz: Deus ressuscitou a este Jesus. Diante de uma multidão que poderia, naquele mesmo instante, matá-lo, inclusive. Mas ele escolhe levantar a sua voz e declarar a ressurreição do Messias, o prometido, o enviado de Deus para salvar a humanidade. Cristo ressuscitou. E então ele continua dizendo do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvistes. Enquanto alguns ali escarneciam do ato de Deus sobre a vida dos seus discípulos, dizendo que eles estavam embriagados, então Pedro se levanta e testemunha que o que eles veem e o que eles ouvem neste momento é a promessa se cumprindo. Com certeza, Deus é fiel e ainda hoje o é. João 16, 13 e 14 diz assim: Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então Cristo mais uma vez reforça que o Espírito Santo não vem para substituí-lo e a igreja não busca o Espírito Santo querendo abandonar a cruz, querendo o poder, querendo a manifestação, querendo os dons, querendo falar em línguas, deixando a cruz de lado. Pelo contrário, quando Cristo declara: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ele me glorificará. Ao buscar o Espírito Santo em nossas vidas, nós queremos e ansiamos que este Espírito Santo que habita em nós, que nos reveste, que nos enche de poder, o faça para glorificarmos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso desconstrói, meus irmãos, a utilização banal do Espírito Santo ou do nome do Espírito Santo que muitos cristãos fazem por aí afora. Existem igrejas que banalizam o falar em línguas, a manifestação gloriosa de Deus, os dons que o Espírito Santo também ministra sobre a vida da igreja, porque infelizmente estes não conheceram ou não receberam a promessa da parte de Deus, não. Porque aqueles que assim o fazem glorificam a Deus. Porque o Espírito Santo veio para também glorificar a Deus. E se ele habita em nós, e se ele transborda a partir de nós, e se ele manifesta poder em nós, é para que glorifiquemos ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Nada diferente disso. É o propósito de Deus que Cristo Jesus seja glorificado. O batismo também, meus irmãos, ele traz para nós, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Comecei dizendo que, de uma certa forma, a igreja ela tem se retraído um pouco na busca pelo Espírito Santo. Talvez a promessa ela tenha, não generalizo, pelo contrário, falo de uma forma pessoal, individual, mas de uma certa forma a mídia, o engano, a forma com que a sociedade apresenta as igrejas que estão corrompidas,
Eu estou medindo as palavras aqui, meus irmãos, mas a intenção é declarar que está tão escancarado o quanto o cristianismo tem sido utilizado para enganar, para seduzir, para corromper, para roubar. É tão claro isso, é tão escancarado, que quem busca Deus com temor e tremor do Senhor, olha para estas coisas que acontecem na sociedade e não quer se assemelhar a isso, de forma alguma. A gente quer distância disso. Quando abrimos as portas da igreja e permitimos que as pessoas adentrem aqui a casa de Deus, a gente não faz esperando que haja retribuição. A gente não faz. Quantas vezes eu já mencionei para os irmãos, e os irmãos sabem disso do viver e do caminhar conosco. Quantas foram as vezes que a igreja oprimiu os membros por questões financeiras, por exemplo? Isso nunca aconteceu, meus irmãos. E eu creio que tem promessistas de mais tempo de caminhada do que eu aqui. Eu nunca vi isso na igreja, eu nunca sofri opressão financeira. E como pastor ainda declaro, eu nunca fui cobrado a respeito de finanças na igreja, meus irmãos. Como líder da igreja, como pastor, como servo do Senhor, mas também funcionário desta denominação, eu nunca fui cobrado. E aí quando nós vemos a igreja de Cristo sendo taxada de mentirosa, enganadora, corrupta, a gente quer distância disso. Então a gente evita tocar até mesmo nos mesmos temas, nos mesmos assuntos, para que as aparências não enganem. E o mesmo acontece através da manifestação do poder de Deus na igreja. Quando foi a última vez que você viu esse mover, esse movimento do Espírito Santo na igreja, como diz, incendiando, queimando os corações, de forma sincera, santa e legítima? É possível que diante de tanto barulho, tanta mentira e tanta falsidade, a gente esteja dando passos para trás em relação ao próprio Espírito Santo. Crendo que Ele habita em nós, ansiando para que Ele nos conduza, Ele nos ensina, Ele nos instrua. Mas a gente já não busca com o mesmo fervor o seu derramamento e a sua manifestação, segundo o propósito bíblico. Porque é possível também que a gente esteja deixando de lado a busca da compreensão do Espírito Santo. Entender o Espírito Santo, ter clareza sobre o Espírito Santo. Conhecer o nosso Deus. Conhecer o Deus a quem nós servimos. Então, uma oportunidade como essa, de olhar para as Sagradas Escrituras, é fundamental para que a gente retorne ao primeiro amor. Para que a gente retorne às práticas de clamor, de fervor, do anseio de que o Espírito Santo transborde em nossas vidas. Para que a gente possa cumprir com o propósito dele, do seu derramamento, promessa do Pai, entregue por Cristo e manifesta no dia de Pentecostes, que se manifesta até hoje. Amém? Não é um ato histórico apenas, mas é uma manifestação real de Deus em nossas vidas. Então, recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas. Cada pessoa tem uma característica. Nós somos bem diferentes uns dos outros. Mas a gente não pode negar, meus irmãos, que o Senhor, Ele tem prometido poder sobre nós para testemunharmos de Cristo Jesus. Então a gente pode ser mais acanhado, mais tímido. A gente pode ser pessoas que ficam mais na sua. Prefere falar o mínimo possível, interagir o mínimo possível, mas o poder de Deus é o poder de Deus. Ele vai nos utilizar dentro de nossas características, no momento e da forma certa, para que o nome do Senhor seja testemunhado. E mesmo pessoas tímidas e acanhadas vão ter poder do Espírito Santo para testemunhar. É a promessa de Deus. É a razão pela qual Ele clamou aos seus que ficassem e esperassem para que eles fossem revestidos do poder que o Pai havia prometido e Ele já havia então declarado.
Por que o Espírito Santo batiza? Por que nós buscamos o batismo no Espírito Santo? Para termos poder de Deus para testemunhar. E independente das nossas características, nós vamos cumprir, nós vamos realizar. Porque é Deus realizando através de cada um de nós. Então, a razão pela qual nós buscamos não é para construir uma imagem própria. Não é para construir um nome. Não é para deixar o nosso legado na igreja ou na vida das pessoas. Nós buscamos para ter poder de Deus, para testemunhar de Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Poder declarar que o Senhor é quem nos salvou, nos transformou, nos libertou. É o Senhor quem tem nos sustentado. Olha, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Isso é tão maravilhoso. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar na casa de familiares, de conhecidos, e ouvimos o testemunho de uma pequenina. Essa pequenina tem ido à igreja. E no último ano, a fala dos seus professores, a fala dos seus familiares, a fala de sua família, que ela foi completamente transformada por Deus. Completamente transformada. Porque era uma criança agitada, porque era uma criança nervosa, era uma criança que tinha crises, é uma criança cuja história de família é complexa, e ela foi acolhida por Deus, ela foi abraçada por Deus. E aquele que habita neste coração, que acalma esta alma e dá a ela um propósito de vida, mesmo ela sendo uma criança, é o Espírito Santo. Com toda e absoluta certeza, é o Espírito Santo que habita nela. Quão maravilhoso é nós carregarmos testemunhos como esse em nossas vidas, meus irmãos. Mas de que adianta carregar estes testemunhos se nós não apresentamos ele? E então o Espírito Santo é derramado sobre nós, como poder para testemunhar. E algumas pessoas procuram somente como poder para falar em línguas na igreja. Porque um irmão fala, porque uma irmã fala, porque quer falar também. E aí, quando não recebe de Deus o poder, porque o coração não está realmente no propósito do Senhor em sua vida, o que ele faz? Faz um cursinho de internet. Você já ouviu que na internet tem cursinho para falar em línguas? Tem cursinho. E aí, então, nós nos vemos de novo naquela situação, né? De ver pessoas que estão utilizando do nome de Deus para benefício próprio, e aí damos um passo para trás. Calma, meus irmãos. A promessa é do Pai. Foi entregue por Cristo. A vontade é que Deus te abençoe e que o Espírito Santo transborde na sua vida para que você testemunhe. Então avança, não se retraia por causa de A, de B, de uma situação ou de outra, não. Continua avançando, continua buscando, continua desejando, ansiando e sendo usado pelo Espírito Santo. Porque Cristo precisa ser testemunhado. Porque é maravilhoso nós ouvirmos o testemunho do que Deus está fazendo. E se o testemunho do que Deus faz a uma criança impacta a nossa vida, o quanto não tem impactado os professores dessa criança, os pais desta criança, os conhecidos desta criança, que conviveram com o antes e depois de quê? De Cristo Jesus em sua vida. De Cristo Jesus em sua vida. Então, testemunhar com autoridade, com convicção, com fé, com esperança, sem temor, sem vergonha, sem receio, é tudo que o Senhor quer para cada um de nós. E nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar em nome de Jesus. Amém? Avançando ainda em nossa reflexão, temos mais alguns versos da Palavra de Deus para serem lidos. A Palavra de Deus, retomando então, ainda Atos dos Apóstolos, ou retomando ou permanecendo nele, permanecendo em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, que foi o nosso texto base da palavra, que diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa do Senhor é para ti,
assim como foi para os apóstolos, é para vossos filhos. Quantos pais aqui, e aí eu não vou pedir para que ninguém levante a mão, mas que o seu coração reflita nisso. Quantos pais aqui já oraram para que os seus filhos fossem batizados no Espírito Santo? Quantos pais aqui já consideraram a transformação ou o poder propriamente dito que os seus filhos têm para testemunhar de Jesus Cristo? Quantos de nós já oramos fervorosamente ansiando que os nossos filhos fossem batizados no Espírito Santo? E quantos insistimos nesta oração e neste clamor? A promessa é para eles, meus irmãos. E se nós queremos algo de bom para a vida dos nossos filhos, que seja eles serem revestidos do Espírito Santo. Tudo mais o Senhor fará. Tudo mais dará certo, em nome de Jesus. Vai dar certo. Creia, tenha fé, tenha esperança. Se eles tiverem o Espírito Santo bem presente no coração deles, e se eles forem revestidos ainda mais, porque além de viver a vontade de Deus, eles ainda testemunharão dos grandes feitos do Senhor em suas vidas. Então, se tem algo que nós podemos e devemos orar a Deus, ansiando em favor dos nossos filhos, que isso seja, que eles sejam batizados no Espírito Santo. Amém? Essa promessa é para eles. Assim como para nós e para eles, é também para os que estão longe. É para tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Então nós não podemos, meus amados irmãos, caminhar na Igreja Adventista da Promessa, como se a promessa do batismo do Espírito Santo fosse um ato histórico na Igreja, que marcou a Igreja e que deu nome à Igreja. Está lá na placa, está impresso, pronto. Está ótimo assim. Imprimimos, está lá o banner. Acabou. Não. Não dá. Não dá porque aqueles que estão longe, porque tantos quanto foram chamados por Deus, eu quero crer que cada pessoa que adentra esta igreja foi chamada e conduzida pelo Espírito Santo, independente da condição dela. Ela veio à casa de Deus buscar de Deus sobre a vida dela e ela alcançará e será alcançada por Deus em nome de Jesus. A promessa é sobre a vida dela também. Também. Nós carregamos em nossa juventude, eu e minha amada esposa, enquanto congregávamos na IAP de Vila Camargo, o testemunho de um jovem que estava afastado de Deus, mas ansiava ser liberto por Deus, fortalecido por Deus. E ele ainda vivendo na condição de dependência química. Em um culto, estando ele na igreja, ele foi receber oração e lá ele foi batizado no Espírito Santo, meus irmãos. Ele foi batizado no Espírito Santo. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre todas as condições, Deus é Deus. A palavra declara que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para nós, mas João esteve lá, não esteve? A gente lê o Apocalipse de João. Não foi ele que viu? Não foi ele que esteve lá? E tentou testemunhar a nós de tudo que ele viu? E aí, quando olhamos nos seus relatos, ele diz, e viu João, e era semelhante a, e era parecido a B, e era isso, e era aquilo. Ele não consegue declarar exatamente o que era. Ele só consegue trazer semelhança, tamanha é a glória do que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas João foi a exceção que Deus utilizou porque o Senhor é soberano. Ele tem propósito na vida. Teve propósito na vida de João, como teve propósito na vida desse jovem, que mesmo em estado de clamor a Deus por viver numa condição de pecado, foi batizado no Espírito Santo. Mas a exceção nunca é a regra, meus irmãos. Deus é soberano. Nós seguimos o direcionamento do Senhor. Não adianta a gente querer buscar o poder e ser revestido do poder de Deus em nossas vidas se estamos em delito contra Deus. Porque soberano é Deus. Nós seguimos a vontade dele. Nós servimos a ele. Nós não exigimos. Deus, olhe para mim e torna-me uma exceção. Eu quero ser revestido do teu poder. Mas eu não quero abandonar determinadas situações, áreas, ações. E se nós estamos buscando salvação e vida eterna, nós sabemos, a gente sabe, do que o Senhor espera ou propõe para cada um de nós.
Ele propõe santidade, ele propõe temor do Senhor. Você já considerou acordar o seu dia temendo a Deus? E deitar a cabeça no travesseiro à noite temendo a Deus? Você sabe que o temor é o princípio da sabedoria e o significado de temer a Deus é ter um profundo sentimento de respeito. Ter um profundo sentimento de respeito. Sabe o que é você acordar com um profundo sentimento de respeito a Deus e ir dormir com um profundo sentimento de respeito a Deus? É você passar o dia inteiro conectado com Ele, concentrado nele, ansiando a Ele, buscando dele, vivendo Ele em sua vida. É o que o Senhor propõe a cada um de nós. Dos tais destes é que o Senhor deseja ministrar e mais e cada dia mais. Se na vida daquele jovem o Senhor tinha algo pontual para usá-lo para a boa obra do Senhor, amém, glórias a Deus. Deus é soberano. E ele foi batizado no Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Mas o que cabe a mim e a você, meus irmãos, é buscar a Deus com sinceridade de coração e temor. Temor de Deus. Tendo um profundo sentimento de respeito. Mas avançando ainda, nós vamos para 1 Coríntios, a palavra de Deus no capítulo 12, versículos 4 ao 7. E aí a gente vai fazer um intervalo aí, eu coloquei reticências, né? Que a gente vai pular ali um trecho. Mas esses versículos, eles se conectam ao dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação de dons é conforme a soberania do Deus Espírito Santo. E quando nós buscamos o Espírito Santo, nós não buscamos somente pelo batismo no Espírito Santo, pelo falar em línguas, mas nós também ansiamos ser revestidos de dons. Mas os dons que o Espírito Santo tem a cada um de nós não é para o nosso deleite, meus irmãos. E a própria palavra de Deus diz que ele não dá nada para aquele que pede, pede mal para gastar em seu próprio deleite. Suas próprias vontades, em seus próprios prazeres. Pede, pede mal. Pode pedir para Deus, mas não vai receber. Pode ser santo, pode ser tranquilo, não é um pedido pecaminoso, porque obviamente Deus não se envolve com isso, mas até na santidade, o que você pede, mas pede mal, não recebe. E aquele que quer ter dom para ser enaltecido, aquele que quer ter dom para estar em evidência, aquele que quer ter dom para que o seu nome, aquele que quer... Irmãos, não recebe. Porque pede para gastar em seu próprio deleite. Porque aquele que dá a diversidade é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que dá e manifesta a cada um para o que for útil, não a si mesmo, mas ao corpo de Cristo. Os dons são dados para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Queremos nós o dom de pregar para estar à frente? Queremos nós o dom de cantar para estar à frente? Queremos nós o dom de tocar para estar à frente? Queremos nós o dom da cura para dizer que nós, a partir de nós, manifesta-se cura na vida das pessoas? Queremos nós estes dons para que o nome de Cristo seja glorificado e a igreja de Cristo seja fortalecida, levada a viver uma vida de maior comunhão com Deus, maior discernimento na sua caminhada de fé, maior fortalecimento. Irmãos, são propósitos completamente diferentes. Aquilo que faço por mim e aquilo que faço pela igreja. Aquilo que faço em meu benefício e aquilo que faço a beneficiar o próximo. Porque na maioria das vezes, quando eu beneficio o próximo, eu inclusive sou servo. E servir não é simples. Servir cansa, por vezes é um fardo, por vezes desgasta do seu tempo, do seu físico, da sua família, desgasta às vezes até financeiramente. Mas o que fazemos, por dom dado pelo Espírito, edifica a igreja. Glórias a Deus por isso. E ainda em Coríntios 12, versículo 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Deus Espírito Santo, ele reconhece
quem nós somos ou podemos ser naquele momento para a edificação da igreja. Então eu posso ter dons hoje que amanhã eu já não vou mais manifestá-los, porque hoje eu sou útil ao corpo de Cristo nesta posição, neste lugar onde o Senhor me colocou, porque é a cada um de forma particular, como Ele anseia. Então compreenda, você é sim valoroso e valorosa para Deus. E quando nós perdemos um irmão, uma irmã na caminhada de fé, todos nós como corpo sofremos. Porque haviam dons, haviam promessas de Deus sobre aquela vida, haviam manifestações de Deus sobre aquela vida. E por vezes são pessoas que já manifestavam grandes e maravilhosos dons para a edificação do corpo, mas elas caíram, não porque o Espírito Santo quis, mas porque elas se deixaram ser levadas por situações de pecado. E então todo o corpo sofre. E a única pessoa capaz, então, de impedir os planos de Deus sobre a minha vida sou eu. Quando através do meu livre-arbítrio eu viro as costas para Deus. E abandono tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele já tem feito, tudo aquilo que Ele ainda faria. Talvez não aqui, mas em outros lugares, no trabalho, na família, enfim. Então nós precisamos compreender, meus irmãos, que além do batismo do Espírito Santo e no falar em línguas, o Senhor tem grandes obras a fazer através de nós. E o anseio dele é que a gente busque os dons. Busque os dons. Com fervor, com oração, com base bíblica, lendo 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós temos, através dos textos de 1 Coríntios, ainda uma condução, talvez até que linear, propositiva. Deus desejou, desta forma, tratar conosco sobre os dons. Capítulo 11, ele tratou sobre a ceia do Senhor. Capítulo 12, ele vai tratar então sobre os dons espirituais, comunhão com Deus, busca do revestimento do poder para testemunhar da edificação de dons para o benefício da igreja. E então ele vai falar no capítulo 13 sobre o amor. Olha só o processo linear. Se eu não tiver amor, de nada valerá toda e qualquer outra capacitação que o Espírito Santo me der, porque se eu não tiver amor, como que eu vou verdadeiramente entregar e distribuir isso, glorificando a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e abençoando a vida do meu irmão, amando ao próximo como a mim mesmo. E aí então, no capítulo 14, ele vem fechar com os dons de profecia e de línguas, onde ele vai ali trazer ainda uma palavra um pouco mais profunda, um pouco mais clara a respeito deste dom. E nós vamos fazer a leitura de alguns poucos versículos na palavra de Deus. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39 e 40 diz assim: Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Ok? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente e com ordem. A orientação de Paulo é para que a igreja procure com zelo. Quando você perde alguma coisa que é talvez inútil ou irrelevante, você dá uma procuradinha, mas deixa. Quando você perde algo valioso e precioso, você procura com zelo. Porque você não pode perder. Você perdeu, mas não pode. E quando nós procuramos dons, o apóstolo, ele declara para nós procurarmos ele com zelo. E nós podemos profetizar. E nós não devemos, de maneira alguma, proibir línguas. Proibir línguas de maneira alguma. Mas, faça tudo decentemente com ordem. Então nós compreendemos o texto pleno. E nós vivemos o texto pleno. Nós não vamos nem nos retrair aonde nós não vamos mais buscar os dons sobre nós, nós não vamos mais buscar a profecia em nosso meio, nós não vamos mais buscar as línguas estranhas, ininteligíveis em nosso meio. Então nós vivemos nesse extremo, de não buscar mais por receio, por medo. E outros vivem num outro extremo, que é a profecia de manhã, de tarde e de noite. Eu já citei para os irmãos, eu não vejo isso na Bíblia.
Eu não conheço um profeta que passou a profetizar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e quinta-feira. Todo dia, toda semana, o tempo todo. Eu não conheço um profeta bíblico com essas características, o que nós vemos em muitas igrejas de profecias. E aí, então, o falar em línguas é uma bagunça, é de fato desordenado, é bagunçado, é porque, na sua grande maioria, os corações estão ali querendo atenção e não abençoando a igreja, não querendo edificar o corpo, mas querendo atenção para si. Então vira uma bagunça mesmo. E aí nós vivemos então entre os dois extremos, que é não proibindo as línguas, mas fazendo tudo decentemente e com ordem. Ordem de Deus, do Espírito Santo. Se nós caminharmos pela vontade de Deus em nossas vidas, com o temor do Senhor, é suficiente, meus irmãos. Haverá decência e haverá ordem, porque o Deus que nós servimos é este Deus de decência e ordem. Quando se perde isso, é porque Deus já se perdeu ali, naquele meio, naqueles corações e naquela história. E ainda em 1 Coríntios 13, 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Seria inútil, em vão. Talvez faria barulho, mas não o efeito esperado daqueles que falam a língua dos homens e dos anjos. Então nós precisamos amar. E aí é viver. 1 Coríntios 14, 26. Faça-se tudo para edificação. Edificação. Se nós comemos ou bebemos ou fazemos qualquer outra coisa para a glória de Deus, que nós façamos toda a busca, a manifestação do Espírito Santo para a edificação. Nunca, jamais para autopromoção. Nunca, jamais para encenação. Nunca, jamais para outras razões que não seja a edificação. A edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja, a edificação do seu irmão, porque se eu não tiver amor, se eu não amar o próximo ou só amar a mim mesmo, de nada valerei, ou valerá os dons que o Espírito Santo tem me dado. Amém, meus queridos? O Espírito Santo nos fortaleça e nos edifique também neste ponto. E aí nós vamos para 1 Tessalonicenses, na Palavra de Deus, capítulo 5, versículos 19 e 20, que declara assim: não extingais o Espírito, não desprezeis a promessa, examinai tudo, retei o que é bom. Ser promessa para você é carregar uma história ou é carregar uma promessa? Ser promessa para nós hoje é carregar a história de origem de uma igreja cujo significado do nome... Não. Ser promessa é carregar a promessa. É conduzir esta promessa. É testemunhar desta promessa. É, sem extinguir o espírito das nossas vidas, não desprezamos profecia. Nós examinamos tudo, como os bereanos, que eram nobres, pois investigavam na palavra se o que estava sendo testemunhado, pregado, era de fato bíblico, era do Senhor e é para a edificação da igreja. E então nós retemos tudo aquilo que é bom. Isso é ser promessa. Isso tem que ser promessa. Gálatas 5, 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que, possivelmente, e aí a gente joga dessa forma, porque é tudo de uma reflexão pessoal, assim como o Espírito Santo fala no individual e fala no pessoal, essa também é uma reflexão pessoal, e nós já vamos partir aqui para o fim com esta reflexão. É tudo no pessoal, meus irmãos. Possivelmente. Alguns cristãos, vamos jogar bem no genérico, não têm buscado mais o poder do Espírito Santo.
porque também não anseiam mais viver ou andar pelo Espírito. Porque alguns destes frutos aí, olhe só, os frutos do Espírito, já não tem tanta relevância mais. Viver uma vida de bondade. Antigamente eu era bondoso, eu vivia a bondade. Agora eu prefiro não ser mais o bobinho da turma. E vai entrando outros sentimentos, outros rancores, outros remorsos, outros sentimentos ruins. Fé é para quem tem. Recentemente eu ouvi de um cristão que é duro hoje em dia, né, que tudo as pessoas dizem que é para orar. Tudo é para orar. Até parece que agora tudo é oração. E eu ouvi isso. E aí, meus irmãos? Fé é para quem tem. Fé eu não preciso. Porque deixa que eu resolvo as coisas, eu vou resolvendo, o que der deu, o que não der não deu, é porque Deus quis assim. Para que ter fé? E aí existem muitos cristãos, meus irmãos, que estão já, sim, entendendo que os frutos do Espírito já não são mais relevantes. Eles podem até não viver pelos frutos da carne, mas eles também não buscam os frutos do Espírito. Então vai buscar o Espírito Santo para quê? Se ela já não quer mais intimidade com fé, já não quer mais ter ligação com benignidade, já não quer mais viver a mansidão na sua alma e no seu coração, vai buscar o Espírito Santo para quê? Vai só perder tempo. Mas aqueles que entendem a necessidade de sermos, de termos, de dominarmos todos os frutos do Espírito, de vivermos plenamente os frutos do Espírito em nossa vida, de, por Deus, ser curado e liberto dos frutos da carne, esses buscam o Espírito Santo, andam no Espírito Santo, vivem no Espírito. Esse deve ser o coração do promessista. Assim deve caminhar o promessista, todos os dias de sua vida. Porque um dia a ele foi revelado e despertado que ainda hoje a promessa do Senhor é sobre cada um de nós. A promessa do Pai entregue por Cristo é derramada sobre as nossas vidas. E como promessistas, nós caminhamos avivados em espírito. Nós caminhamos em espírito e não carregamos apenas uma história. Amém, meus irmãos? Eu desejo de todo o coração que esta mensagem, assim como as demais que vão falar sobre nossas doutrinas, revele ao seu coração mais uma vez e testifique pelo texto bíblico por que cremos. E que assim todos nós possamos ser fortalecidos, mas em especial no dia de hoje que possamos ser revestidos do poder, dos dons de Deus, principalmente do poder para pregar. Amém? Vamos ficar em pé neste momento? Se você se sentiu mexido por essa mensagem em algum momento e reconhece que precisa buscar mais viver no Espírito e caminhar no Espírito, você apresente a sua oração a Deus. O mesmo Deus que era, é e sempre será, Ele está olhando por ti, amando a ti, e a promessa do Senhor é sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre aqueles que estão longe, sobre tantos quanto o Senhor atraiu. E Ele nos atraiu. A cruz te atraiu. Jesus te atraiu. E que você possa ser revestido do poder e edificado para testemunhar. Amém? Feche seus olhos neste momento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Apresente sua vida, sua história e clame a Ele que você seja revestida do poder do Espírito Santo. Senhor, neste momento, como igreja, nós nos apresentamos a Ti em oração. Mais uma vez, ó Deus, fomos confrontados com a verdade, com a Tua palavra, com a Tua promessa, e nos vemos nesta condição tão maravilhosa, ó Deus. Filhos e filhas que foram alcançados por Cristo Jesus com a promessa do Espírito Santo. Caminhamos nesta igreja, ó Deus, com a certeza de que o Senhor derramou do Espírito Santo lá em 32, Senhor. 24 de janeiro do ano de 32 e até hoje o Senhor não mudou. Tu és o mesmo Deus e nós somos a igreja alvo do Teu amor, da Tua promessa, do derramamento do Espírito Santo. Clamamos de todo o coração que em nós habite o temor do Senhor.
A busca pela santidade, a busca pela comunhão, a busca pelos frutos do Espírito Santo e o clamor, ó Deus, pelo derramamento do Espírito sobre as nossas vidas. O batizar do Espírito Santo, o falar em línguas ininteligíveis, mas que são conduzidas por Ti, ó Deus. E que os nossos filhos sejam batizados. E que os nossos irmãos sejam batizados. E que aqueles que ainda serão, ó Deus, agregados, alcançados, aqueles que ainda virão, ó Pai, a caminhar conosco, também sejam batizados. Porque a Tua promessa não é apenas para a história, Senhor. A Tua promessa é para nós hoje. E ainda hoje nós podemos ser, ó Deus, batizados no Espírito Santo. Fortalecidos, revestidos para o Teu louvor e para a Tua glória. Assim, ó Deus, nós oramos nesta manhã e nos dispomos, ó Deus, a toda boa obra. Revista no Senhor e usa-nos, ó Deus, para o Teu louvor e glória, para a transformação e a libertação de muitas vidas. Que o Senhor nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que você possa continuar buscando e buscando e buscando e buscando por Ti, pelos seus filhos, pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Amém?